Oi pessoal, bom dia. Hoje nós vamos continuar falando sobre as propriedades das madeiras e algumas informações técnicas a mais. Bom, a gente voltando ao assunto da condutibilidade, além da térmica, nós temos a condutibilidade elétrica. Mas isso é bem particular porque precisa ser uma madeira bem seca, porque se ela não estiver seca, você não vai conseguir com que ela trabalhe bem na condução da energia elétrica, tá? Por quê? Porque a resistividade dela vai diminuindo a partir do momento que ela se encontra em contato com a umidade. Então, por isso, a gente tem que ter a ressalva de que precisa ser uma madeira bem seca para funcionar a condutibilidade elétrica, tá? A madeira seca ela é um isolante suficiente para instalações de pequenos equipamentos de baixa tensão, sem esquecer que se eu entro em contato com a umidade de novo, ela vai perdendo essa capacidade de conduzir a energia elétrica, tá? É interessante também, se a gente for utilizar, fazer a pintura ou envernizamento das peças para que ela consiga trabalhar bem, mesmo tendo algumas possibilidades de estar em contato com a umidade. A outra característica e propriedade que ela tem é a durabilidade, tá? Então, é a capacidade que a peça de madeira tem de resistir ao ataque de alguns organismos que são destruidores na sua consistência, ou seja, os fungos, os insetos, alguns exemplos como cupins, eles são organismos destruidores da estrutura da madeira. É uma qualidade relativa, por quê? Porque cada madeira, como tem uma essência diferente, uma densidade diferente e também uma capacidade de impregnação natural diferente, eu vou ter diferentes durabilidades. Até por isso que a gente tem aquelas divisões de categorias que nós vimos lá no começo, né? Madeira de lei e madeira branda, tá? Cada uma tem essas características, além de outras particularidades, desses aspectos que a gente está falando aqui. E também do seu estado de desseivamento, porque quanto mais desseivada ela tiver, ela vai ter mais durabilidade, porque ela vai estar um pouco imune aos organismos destruidores. Então, a durabilidade ela vai depender da presença no lenho, né? Tem que lembrar agora daquela anatomia das madeiras que nós falamos no início. E a durabilidade ela depende da presença na parte do lenho de materiais tóxicos de impregnação, tá? Que são os taninos, as resinas ou alguns óleos resinas. Então, se eu tenho a presença desses materiais que são de impregnação natural, ou seja, existem já naturalmente na madeira, presença grande deles no lenho, eu tenho mais durabilidade daquela peça. Com relação ao cerne, que é a parte central da madeira, tá? Ele tem materiais antissépticos naturais também dentro dele. Por essa razão, eles não contêm células vivas e não contendo células vivas, que são a matéria natural que os impregnadores e os destruidores buscam, ela vai ter uma durabilidade maior e até maior do que o albume, que é a camada mais externa do cerne. Então, o que a gente vê? Dependendo da impregnação natural e das suas características próprias, eu tenho árvores com mais durabilidade, as madeiras com mais durabilidade e outras com menos durabilidade. Para trabalhar as madeiras interiores de edificações, que são lugares secos, quentes no inverno, sem contato com solo, porque tem presença de umidade, sem contato com paredes úmidas, a duração desses materiais ela é indeterminada, tá? Da mesma maneira que eu tenho algumas que são imersas permanentemente em água e também funcionam muito bem, que são casos daquelas madeiras que são utilizadas para fazer as fundações das palafitas, que são aquelas edificações que ficam, né, com a sua estrutura imersa em água. Então eu tenho árvores que podem fazer essa função muito bem e tem duração indeterminada, elas não apodrecem em presença de água. Obviamente que são madeiras de determinadas regiões, a gente tem essas madeiras predominantemente na região amazônica. Eu tenho muitas madeiras que fazem essa função de fundações nas estruturas de palafitas. Algumas características mecânicas que são importantes a gente conhecer. Então, as madeiras elas têm resistência a esforços
que nós chamamos principais e secundários. Os esforços principais, eles são nos sentidos da fibra, ela resiste bem a compressão, tração, flexão estática, flexão dinâmica e cisalhamento. Os esforços secundários, que são aqueles nas seções transversais da peça, né? Eu tenho longitudinal, no comprimento maior, na dimensão maior da peça, e eu tenho os esforços na seção transversal, que são os secundários. Então, ela também é bem resistente a esses secundários, tá? Como compressão, tração e fendilhamento. Tem que lembrar também daquele detalhe lá de resistência de materiais, que a característica da resistência de uma peça é dado pelo esforço que ela pode receber, tá? Até chegar ao limite de resistência da peça, que é o limite de ruptura. A compressão axial em peças curtas, tá? Então, a gente tem alguns testes aqui, como você pode observar, tá? Então, eu tenho na compressão axial de peças curtas, a resistência da madeira aqui, ela é proporcional à quantidade de umidade que ela apresenta. E no ensaio de compressão a peças longas, tá? Que é feito para a gente ver o quanto ela resiste à flambagem, para eu determinar a resistência da peça, nós temos que usar corpos de prova de 2 por 2 centímetros e aí a altura dela pode ser variável. Então, são alguns detalhes que nós temos com relação aos ensaios que são feitos na madeira para nós podermos, com confiança, utilizar ela nos serviços de construção. Então, a gente também tem o ensaio de tração axial, né? Só para vocês verem aqui, eu tenho a prensa que vai fazer essa tração, né, no eixo da peça. E daqui para diante a gente vai ver alguns testes, ou exemplos de testes, que aí depois com calma vocês podem ver na nota de aula. Então, além da tração axial e as compressões longitudinal e transversal, a gente tem o ensaio de flexão estática, onde eu tenho o golpe no meio da peça e é um golpe que fica aplicado, né, até que a peça se rompa. Então, por isso ela é estática. Eu tenho a flexão dinâmica, onde eu tenho os golpes na peça, né, em movimento, para ver o quanto que a peça pode resistir. Nós temos os ensaios de compressão transversal também, né, todos feitos através de prensas hidráulicas, né. Então, aqui eu tenho ensaio de cisalhamento, de flexão, de compressão. Eu tenho a tração normal às fibras, né. Eu tenho o ensaio de fendilhamento para ver quanto que ela resiste até que ela comece a abrir as fendas, né, no topo das peças. E aí a gente tem uma coisa bem importante para considerar aqui, que na prática a gente evita o fendilhamento usando a colagem, tá? Em várias espessuras, ou também a cintagem eu posso utilizar para evitar esse fendilhamento que é muito natural nas peças de madeira. Nós temos os ensaios de fendilhamento, tá? Para observar como é que acontece o cisalhamento, nas peças, tá? Tanto nas estruturas de ponta como no interior das peças, né? Que a gente já sabe que o cisalhamento é o deslizamento de um plano de seção sobre o outro e ele acaba provocando, né, as fissuras tanto no interior da peça quanto nas extremidades. Temos o ensaio de dureza superficial, né, para a gente ver a capacidade que ela tem de resistir à penetração de algum objeto ou estrutura. E com isso a gente viu que a gente tem uma série de ensaios, como eu disse anteriormente, que vão garantir que eu possa utilizar aquela peça de madeira em vários serviços de construção. Obviamente que todos eles são feitos para eu escolher as classes de madeira que podem ser utilizados para quais serviços. Agora vamos ver com relação aos defeitos. Por que precisamos conhecer os defeitos? Porque tanto a capacidade de resistência das madeiras como os defeitos que elas apresentam são os aspectos de decisão para eu escolher qual madeira para qual serviço. Então eu preciso conhecer também. Então, o que seria um defeito numa estrutura de madeira, né? É qualquer anomalia que prejudique o seu uso ou prejudique a sua resistência ou a sua durabilidade. Então, qualquer uma desses atrapalhos é considerado um defeito e, em função disso, eu opto por essa madeira ou não para o serviço que eu preciso utilizar.
Então, quais seriam os defeitos mais comuns? Então, a gente tem os defeitos de crescimento, tá? O primeiro deles são os nós, né? Que vocês podem ver aqui. Os nós, eles vão aparecendo, tá? Em função do envolvimento de alguns ramos vivos ou mortos, tá? No sucessivo crescimento dos anéis. Então, à medida que a estrutura da árvore vai crescendo, ela vai crescendo conforme os anéis crescem. Se algum deles envolve algum ramo, alguma folha seca, ele vai surgir um nó. E com isso é um defeito, por quê? Porque é uma parte de fragilidade na estrutura da madeira. O desvio dos veios, tá? Que são aquelas linhas que transcorrem toda a estrutura da madeira. Esse desvio ele pode ser feito, tá? Em função do crescimento das fibras periféricas, diferente do crescimento interno. Então, as fibras periféricas da árvore, elas continuam crescendo, quando as internas já pararam de crescer. Então, em função disso, eu tenho desvio dos veios e isso me dá um defeito também, porque são pontos de fragilidade. Tudo que não é contínuo acaba sendo um ponto de fragilidade. O terceiro defeito é o que vem em função dos ventos, tá? Então, os ventos são capazes de ocasionar alguns descolamentos, separações de fibras ou de anéis durante o crescimento da árvore. E com isso também aparece, né, pontos de fragilidade na estrutura, caracterizando um defeito. Os defeitos agora de produção, tá? Ou seja, um defeito que acontece muito comumente é uma fase do desdobro que nós já vimos lá no início do estudo sobre as madeiras, tá? Então, o efeito que tem durante o desdobro são as fraturas, fendas ou machucaduras que acontecem durante o abate e que passam para a fase do desdobro. Cantos quebrados, fibras cortadas durante a serragem ou resserragem são defeitos que acabam acontecendo na madeira e muitas vezes eles são enviados para frente e aí o comércio também, por sua vez, né, passa ao consumidor que, se não sabe, vai adquirir uma peça com defeito e aí vai ter problemas depois em manter a garantia da não fragilidade da peça. Defeitos de secagem também podem ocorrer, tá? Os defeitos de secagem, eles são provocados pela retratilidade do material, lembra? Que é uma característica da madeira, ela vai retraindo à medida que ela vai perdendo a umidade natural dela. Nesse processo, muitas vezes podem aparecer rachaduras, fendas, fendilhados, tá? Empenamentos, abaulamentos, arqueamentos. Então são vários os defeitos que acontecem em função, tá, da retratilidade da madeira durante o processo de secagem. Então vamos ver alguns deles. Então as rachaduras, né, que são as mais comuns, elas aparecem aberturas, né, na grande extensão do topo das peças. As fendas são pequenas aberturas no topo das peças e os fendilhados são pequenas aberturas ao longo das peças. Então aqui algumas representações sobre o arqueamento, o encurvamento, o encanoamento e o torcimento, porque não pode nos dar a falsa impressão que sejam todos da mesma forma, mas cada um acontece numa direção diferente na madeira, tá? Então, o abaulamento é o empenamento no sentido da largura da peça. O arqueamento é o empenamento no sentido do comprimento da peça, olha aqui, vocês podem ver como ele acontece, tá? O encanoamento é muito parecido com o abaulamento, tá? A curvatura e o encurvamento, olha só como ele acontece, já numa outra direção. E a curvatura lateral é no sentido transversal da peça. E ainda tem a possibilidade do torcimento, quanto mais frágil for a madeira e quanto mais umidade ela perder. Nós temos algumas outras alterações que também são consideradas como, não defeitos, mas são alterações na estrutura da peça que não podemos utilizá-la a partir do momento que eles apareçam, que são o apodrecimento, o bolor e o furo por insetos. Então aqui a gente tem, né, um exemplo do apodrecimento. Olha só, você pega na peça da madeira, ela se desmancha, tá? Essa desintegração, ela é acontecida em função de agentes biológicos presentes na madeira.
Aqui o 2 vocês podem observar que eu tenho o esverdeamento da peça, isso aqui é aparecimento do bolor, tá? O bolor é em função de fungos, tá? Que dão esse aspecto esbranquiçado, esverdeado na estrutura superficial da madeira. Isso aqui acontece em função de presença de calor e umidade ao mesmo tempo, que é um clima propício para a disseminação dos fungos. E o último aqui a gente vê os furos que tem na madeira, né? Provocados por insetos, né? Cupins e outros da mesma família, que vão furando e fragilizando a estrutura da nossa peça de madeira. A deterioração e a preservação das madeiras, como elas acontecem, tá? Então, as principais causas de deterioração das madeiras. Primeiro caso, a putrefação ou apodrecimento, tá? Ele acontece na ordem de 60% da deterioração da madeira é em função do apodrecimento, tá? E aí acontece por conta da ação de fungos e bactérias. Depois nós temos a deterioração por ação de insetos, tá? E aí isso aqui é a causa de 10% da destruição das peças de madeira e eles são ocasionados por cupins, carunchos, tá? E outros da mesma família que causam essa ação, que como a gente já viu anteriormente, são os furos que eles fazem nas madeiras. Depois a gente tem a ação dos moluscos e crustáceos, mas isso já em regiões litorâneas, né? E aí a gente tem 5% do total de deterioração de madeira através deles. O fogo é responsável por 20% da deterioração. E outros que ficam em 5% são a ação mecânica de ventos, agentes químicos, etc. Então essas são as 5 principais causas da deterioração das nossas peças de madeira. A prevenção. Como é que eu faço para prevenir e não chegar nesse ponto de perder as estruturas de madeira? Então, uma coisa que se faz normalmente é o tratamento prévio, tá? O tratamento prévio, ele visa facilitar a impregnação da madeira por substâncias tóxicas, mais tóxicas aos agentes que atacam essa estrutura. Então, esse tratamento consiste na remoção da casca e da cortiça, que são as primeiras camadas superficiais da estrutura de madeira, tá? E na secagem prévia a gente fazer o desseivamento. Por quê? Eu preciso retirar a seiva da madeira, por quê? Porque é atrás da seiva que todos os agentes que atacam a madeira vão atrás. Então, se eu consigo retirar a seiva, eu já não vou ter mais os ataques desses agentes e, em consequência disso, eu tenho a preservação da madeira e uma durabilidade maior para ela. Então, o descortiçamento, né, que é a retirada da parte de cortiça, ele aumenta a permeabilidade da madeira aos preservativos ou os agentes tóxicos que eu vou colocar à medida que eu retiro a seiva, que vão combater esses agentes destruidores, tá? Então, o processo de secagem, ele visa isso, né? A gente poder fazer a impregnação e evitar o fendilhamento e todos os ataques de agentes externos. Eles decompõem a película, né, superficial da árvore, que dá entrada a insetos e fungos. A secagem, ela pode ser feita, no primeiro caso, ao ar livre, mas essa eu não vou conseguir fazer a impregnação natural tão eficaz, como a secagem que eu posso utilizar através de estufas, tá? É um processo muito maior, mais controlado, com mais garantia de eficácia da impregnação, porém é um processo mais caro, né? Porque ele não é natural, eu não vou deixar a madeira ao tempo secando, eu vou colocá-la numa estufa para fazer todo esse processo de retirada da umidade, o desseivamento, para a partir daí eu fazer a impregnação com os agentes que trazem blindagem com relação aos agentes agressores, tá? Então, ela é feita em altas temperaturas, elas acabam esterilizando a madeira, né? Ou seja, esterilizando com relação aos germes, aos fungos e parasitas que podem estar ainda dentro da madeira e causar o apodrecimento. Então, mesmo tendo
a tendência ao apodrecimento, ela é diminuída através da eliminação da seiva e dos agentes nutritivos que estão dentro da árvore e atrás do qual os agentes destruidores vão buscar atacar aquela madeira, tá? Então, essa operação de desseivamento, ela é realizada em estufas de secagem, né? Eu faço o quê? Então, eu coloco a minha peça, minha estrutura de madeira, né? Coloco a temperaturas muito elevadas, de modo a ela perder toda a umidade natural ou a grande parte dela, tá? E a partir daí, eu faço a injeção de vapor de água, tá? A altas temperaturas, 90 ou 100 graus. Com isso, eu faço o quê? Eu injetando esse vapor d'água, naturalmente, eu vou fazer a expelição, né? Ou seja, a retirada da seiva, porque à medida que entra o vapor d'água, a seiva é expelida e aí eu não tenho, né, a matéria prima que alimenta os agentes destruidores. A partir daí também eu posso, feito isso, retirando a seiva, né, fazendo essa higienização através desse vapor de água em alta temperatura. Depois eu injeto os líquidos, né, de impregnação que fazem com que os agressores não ataquem as nossas madeiras depois. Bom, a madeira, quando seca, o que eu tenho? Muitas vantagens em utilizar esse processo de secagem em estufa. A única desvantagem é o quê? Que é um processo industrializado, né? E aí eu tenho que fazer um desembolso para esse processo, diferente da secagem natural. Mas quais as vantagens que esse processo de secagem em estufas traz para as nossas peças de madeira e a utilização que eu possa dar a ela a partir daí? Então, a secagem é muito mais rápida, tá? As possibilidades de eu ter teor de umidade dentro da madeira são mais uniformes, eu não vou ter uma parte da peça mais úmida e outra menos úmida. Menor perda de material, né? Eu perco menos madeira com isso. Eu tenho a completa esterilização, que também ajuda no ataque de agressores depois, e ele destrói todos os insetos, né? E organismos que possam ter dentro da madeira e veio com ela naturalmente durante a fase do abate da árvore. Bom, as estruturas de madeira. Então, as estruturas de madeira, elas, como nós já vimos anteriormente, elas podem ser de vários formatos, com várias dimensões, tá? Mas nós temos um ponto de fragilidade durante a utilização das estruturas, que é os pontos de ligação, tá? Então, os pontos de ligação, eles são pontos frágeis na estrutura como um todo, porque nesse ponto exatamente eu tenho o quê? Possibilidades de rompimento dessas uniões ou dessas ligações. Então vamos ver como essas ligações podem ser feitas para a gente ver, né, quais são as melhores formas de eu utilizá-las sem que eu tenha fragilidade na minha estrutura como um todo. Bom, então as ligações na madeira normalmente elas são feitas por pregos, parafusos, por colagem ou por conectores. Então nós temos basicamente 4 formas de ligações nas nossas madeiras. Vamos ver como é que elas são particularmente. Então, eu tenho a ligação feita com prego, né, que a gente pode observar. Então eu tenho 2 peças de madeira para unir e compor uma estrutura, né, completa, e eu posso fazer essa ligação pelos pregos, tá? Então é uma ligação fácil de ser feita, prática e econômica. A outra ligação que a gente tem é por parafuso. Então você vê, eu estou unindo 2 peças também e fazendo, né, a ligação através de um aparafusamento, tá? A outra forma da gente fazer as ligações são as ligações com os conectores. Olha só, aqui eu tenho diferente do anterior. O que eu tenho nos anteriores? Eu tenho as ligações feitas pontualmente por cada um deles. Então aqui eu tenho uma ligação através de um prego e aqui pelo outro. Aqui eu tenho uma ligação feita por um parafuso e aqui por outro. Então eu tenho ligações e transferências de esforços pontuais.
Já nos conectores eu tenho o quê? Eu tenho uma transferência de esforços agora um pouco mais abrangente. Eu consigo distribuir melhor os esforços, eu fico um pouco menos frágil do que os anteriores, tá? Porque eu tenho uma placa de conexão aqui que distribui um pouco mais as tensões. É uma solução, né, boa. Esses conectores são em forma de anéis, tá? E eles acabam impedindo o deslizamento de uma peça de madeira sobre a outra. E por último é a ligação através da cola, né? Então, em todos os tipos de ligações, os 3 tipos anteriores, a transmissão da carga, né, ou do esforço de uma peça para outra, ela se dá através dos elementos de transposição, né? No primeiro caso, através dos pregos, através dos parafusos e através dos conectores. No caso da cola, eu tenho uma área maior, né, de conexão, ou seja, eu tenho uma área que vai fazer, né, a transposição do esforço maior, tá? Isso aqui, ela acaba sendo, eu tendo em consequência disso, né, uma menor concentração de tensões pontuais, porque a cola não é em pontos como o parafuso, o prego e mais abrangente como os conectores, mas ela faz, na verdade, uma distribuição de todos os esforços aqui, ó. Eu tenho a face inteira, né, em conexão com a outra, diferente dos pregos. Por quê? Porque eles, o esforço passa através só deles. Aqui eu tenho uma transmissão feita por toda a face, tanto dessa quanto dessa estrutura. Então, em tese, né, eu teria com as colas uma aproximação maior para a ligação ideal, tá? Mas eu preciso me ater então ao tipo de cola que eu vou utilizar, porque eu tenho que ter uma cola muito eficaz para que ela mantenha essa ligação, né? E essa ligação seja bem forte, porque ela faz uma transmissão de esforços com mais abrangência, tá? E mais distribuída, o que em tese seria a melhor das ligações. Mas eu tenho que cuidar o tipo de cola que vai ser utilizado, né? Em algumas situações, os profissionais usam a cola e ainda mais fazem uma outra conexão ainda, ou com conectores ou com parafusos, juntamente com a cola, para garantir, né, essa aderência completa entre as duas partes. Bom, a gente também pode citar aqui e começar a falar aqui, né, um dos empregos que a madeira tem, que é no tratamento acústico. Então, lembra que nós vimos que a capacidade de absorção do som, do ruído pela madeira é bem grande. Então, é um material muito utilizado em tratamento acústico, de anfiteatros, de salas de cinema, de auditórios, de salas de show, de estúdios de som, né, de gravação. Então, ela é muito utilizada, é um material muito utilizado para tratamento acústico. Tanto tratamento acústico como condicionamento acústico. O que é o isolamento acústico? É eu não deixar o som entrar ou sair do ambiente. E o condicionamento é o quê? Eu fazendo agora, entrando no tempo de reverberação daquele ambiente. Então, a madeira serve tanto para um quanto para outro, tá? Então, a gente vai ver aqui a seguir alguns valores de coeficiente de absorção acústica, só para vocês verem como é o da madeira. Essa absorção acústica é em função de uma frequência de 500 Hz dos nossos ruídos. Então, olha aqui, uma madeira ela vai ter 0,02 de coeficiente de absorção, enquanto as chapas acústicas de madeira já vai para 0,6. Olha, de 0,02 para 0,6. Então, é muito maior o coeficiente de absorção das chapas de madeira, tá? Então, olha lá, as cortinas de veludo, que são um outro material que também tem uma capacidade de absorção acústica bem grande, ela já vai para 0,44. Então, as chapas de madeira, ó, madeira aglomerada e chapa de madeira acústica, são os materiais que apresentam um dos maiores coeficientes de absorção. Então, ele fica sendo um bom utilizador para condicionamento acústico e isolamento acústico de ambientes. E por último e não menos importante, eu trouxe a vocês o que é o MDF, porque hoje o emprego do MDF está muito grande dentro da construção civil. O MDF, que é um painel de fibras de média densidade, aglomerados, eles foram criados nos Estados Unidos
para que as pessoas que não tivessem condições de adquirir uma estrutura de madeira fizesse a aquisição de um material bastante similar na sua aparência, mas com uma densidade, né, um pouco menor e em função disso mais barata. Por quê? Porque o MDF ele tem na sua composição o quê? Fibras, pinos ou eucalipto, ou seja, madeiras brandas, né, que não são madeiras de lei, trituradas e aglutinadas através de cola, tá? Ou resina, para que ele tenha uma composição semelhante à da madeira, mas ele não é madeira, na verdade é um aglomerado de madeiras, tá? Mas ele tem uma aparência final muito bonita, né? Porque ela é feito com placas uniformes, lisa, ele pode ser envernizado, ele pode receber aplicação de tintas, então ele fica parecendo exatamente uma estrutura maciça de madeira, porém ele não é, tá? O que ocorreu é que no Brasil ele caiu no gosto popular e em função disso o preço dele no mercado ficou extremamente alto, né? Então hoje as peças de MDF são muito caras para o que ela pode oferecer, tá? Mas elas foram criadas justamente para isso, para eu ter a aparência da madeira, né? E porém o material mais leve, né, aglomerado e com preço mais reduzido. Só que no Brasil acabou funcionando um pouco diferente, tá? Então ele permite o corte dessa chapa de MDF em qualquer sentido, né? E isso é uma facilidade de trabalho, então isso fica muito interessante. E aqui só para vocês verem que a estrutura dele quando cortada, você vê, ela é totalmente diferente da madeira. Por quê? Porque ele é um aglomerado de fibras de madeira e colas ou resinas para fazer esse conjunto aglomerado. É muito mais leve em função disso. Eu posso colar sobre ela, né, os painéis que nos trazem, né, a menção estética à madeira, só que não é uma madeira. Mas a sua utilização está muito grande na construção civil, obviamente para as estruturas de acabamento. Então por hoje é isso. Na próxima aula a gente continua ainda falando sobre as madeiras, tá? Beijo!